O Botafogo segue tentando se reforçar no mercado de transferências. Depois de reforçar a equipe com a contratação de Edenilson e Medina, que era a posição mais carente que o Botafogo tinha, que era a parte de volantes, o Botafogo segue tentando reforçar esse setor. Além também, claro, de tentar reforçar com um goleiro, já que Neto e Léo Link não estão passando nenhuma confiança, e muito menos o Raul, né, que é o terceiro goleiro, e também na posição de lateral esquerdo, para ter um reserva para o Alex Telles. Vamos desmiuçar um pouco mais sobre essas contratações, onde o Botafogo ainda precisa de jogadores. Mas antes eu peço aí para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreve também no canal. Já se inscreveu? Então ativa também o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Na última semana, o Botafogo se reforçou com Edenilson e Medina. O Edenilson, naquelas chamadas de oportunidade de mercado, né? Um jogador experiente, já acima dos seus 35 anos, um jogador que vinha sendo preterido no Grêmio, até porque ele tinha uma passagem marcante no Internacional. Então lá no Sul, essa fase do Grenal realmente é muito disputada. Então um jogador que vai bem no Inter geralmente não é muito aceito no Grêmio. Ele buscou novos rumos e veio para o Botafogo. Fez sua estreia, jogou bem, né? Claro, contra o modesto Boa Vista. Mas o Edenilson é aquele cara que, se for para compor elenco, beleza. Solução, claramente, ele não é mais, até porque já passou ali da sua grande fase. Mas para compor elenco, numa posição carente que o Botafogo tinha de volante, onde só tinha praticamente Danilo e Alan, o Edenilson pode compor bem um elenco. Agora, além dele, chegou também o Medina. O Medina vinha sendo ali como a grande contratação do ano, né? Jogador de 23 anos, jovem, passagem por seleção. Ele vem do Estudiantes, vai jogar a Libertadores e ele vem com uma grande contratação do ano. Então são duas contratações para a mesma posição. Medina e Edenilson se juntam a também Danilo e Alan. E com isso formam um quarteto de volantes que o Botafogo vai ter ao longo da temporada. Além deles, também tem os dois jovens, o Wallace Davi, que é talvez ali o quinto da sucessão, veio do Fluminense na negociação com o Savarino. E também tem o menino Arthur Novaes, de 17 anos, que vem ganhando notoriedade, vem sendo elogiado pela torcida após suas recentes exibições. Claro, os dois muito novos, né? Mas ainda assim o Botafogo pretende reforçar ainda mais o setor. Estamos falando do meia Zé Lucas, do Sport. Também é tido como uma grande revelação, tem apenas 17 anos, assim como o Arthur Novaes, e é mais novo que o Wallace Davi, mas vem com uma grande projeção de futuro. Ele também precisa sair do Sport, porque como uma grande revelação, ele não pode ficar no Sport para jogar uma Série B. Isso iria desvalorizar muito o seu rendimento. Então, ele, para se valorizar, pretende jogar num clube de Série A, e o Botafogo vem como um grande postulante à sua contratação. Como ele é um jogador de grande projeção nacional, vários outros clubes também estão sondando o meia. Então, o Botafogo segue atento, mas parece que é uma prioridade do Botafogo contratar esse jogador. Eu não vejo ele como uma solução para o time de hoje, até porque, como já foi dito, o Botafogo se reforçou com mais 2 volantes e conta no momento com 4 jogadores para a posição, 4 jogadores experientes para a posição, além de 2 jovens. Então, o Zé Lucas não seria algo para ser imediato, mas sim como uma projeção para o futuro, talvez para o ano que vem, assumir mais notoriedade na equipe e já para o próximo ano ser titular, aí sim, com um pouco mais de cancha. Então o Zé Lucas ele é um jogador que o Botafogo está apostando para o futuro, não necessariamente para o time de hoje. Para o time de hoje, fica claro que a posição dos titulares são Danilo e Medina, com o Alan e o Edenilson sendo ali opções a eles, e tendo jovens como o Wallace Davi e o Arthur Novaes. E depois de grande pressão da torcida, o Botafogo de fato foi atrás de um goleiro. Então circulam as notícias que o Botafogo estaria interessado no goleiro Matheus Magalhães, que atua no Estrela Vermelha da Sérvia. Ele tem 33 anos, também já é experiente, já é um pouco mais rodado, não é um goleiro novo, e já teve passagens por Ajax, que é o principal time da Holanda, e também pelo Braga, que ali dos pequenos é o principal time de Portugal. Geralmente é um time que fica na 4ª colocação no Campeonato Português, que era o time do até então o nosso treinador antigo Arthur Jorge. O Arthur Jorge também veio do Braga, assim como o Matheus Magalhães já teve passagem por lá. Bem, dificilmente alguém conhece muito profundamente a carreira do Matheus Magalhães. Ninguém sabe se de fato ele é um nome de peso para assumir a titularidade do gol do Botafogo. Mas
temos que confiar no scout do Botafogo e recomendá-lo, né, como uma grande contratação. A ver, vamos ficar na torcida para que realmente, se caso ele realmente feche o gol do Botafogo. É sabido também que o Botafogo está atrás de um lateral esquerdo, até porque para a posição nós só temos o Alex Telles. Para a reserva dele, nós temos o Johan Hernandes, que é um jogador colombiano que veio para compor o sub-20, primeiramente. Então ele meio que está ali tapando um buraco, né? Tapando o sol com a peneira na lateral esquerda do Botafogo. A outra posição seria para o Gabriel Abdias, que também é um jogador que veio do sub-20. Então hoje o Botafogo também está atrás de um lateral esquerdo. Já tentamos ali o Paulo Otávio, o lateral esquerdo que atua no mundo árabe, lá no Al Saad, e já passou pelo Wolfsburg, da Alemanha. E hoje também saiu a notícia de que o Botafogo estaria atrás do lateral esquerdo Paulinho, de 31 anos, que está no futebol dinamarquês. Não é realmente um grande nome, não é um nome que empolga, não são nomes aí de notoriedade, mas é aquilo, confiar no scout do Botafogo, né? Esse Paulinho, a última passagem dele pelo Brasil foi no Bahia, né? E já tem algum tempo, então realmente é um nome fora do cenário, né? Fora do cenário brasileiro, fora do cenário mundial, que viria realmente para compor o elenco. Hoje o Botafogo não precisa de um lateral esquerdo, né, a nível de titular, de grandeza no futebol mundial. A gente precisa de um lateral para compor. O grande lateral já é o Alex Telles, já é um lateral experiente de seleção brasileira, né, com um alto salário. O Botafogo não precisa de um outro jogador para a posição com um alto salário, precisa de para compor ali a lateral esquerda. Então nomes como Paulo Otávio e Paulinho são nomes que estão sendo ventilados e talvez um dos dois reforce o Botafogo ainda nessa janela. De fato, tirando o nome do Zé Lucas, volante do Sport, todos os outros nomes não me empolgam. Não empolgam a torcida, são extremamente desconhecidos, né? Mas assim como também era desconhecido o Igor Jesus, assim como também era desconhecido o Adrielson, assim como era desconhecido o Bastos, o Barbosa, assim como era desconhecido vários outros atletas que passaram pelo Botafogo e deram certo. Então, é a gente tentar aí assimilar essas negociações, contratar, né, realmente efetivar essas contratações e confiar, torcer para que o scout esteja mais uma vez correto e o Botafogo possa engrenar e subir e fechar seu elenco rumo a boas posições no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil desse ano de 2026. Então é isso. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.